Fala pessoal, tudo bem? Mais uma aula do curso Power BI Layout Profissional. E hoje a gente vai falar sobre uma coisa que é muito importante dentro de um projeto de Business Intelligence, que é justamente o briefing, onde tu realmente consegue coletar todas as informações dos teus usuários. Né? A gente entende que existe uma etapa onde é o anteprojeto, né? O início de tudo, onde são te apresentados os problemas que precisam ser resolvidos, quais as métricas e os KPIs que eles estão precisando, que esses usuários estão precisando fazer nessa aplicação, nesse report de BI. Porém, como tu vai disponibilizar e como tu vai fazer essa visualização ficar performática é somente através de um briefing, né? Então o briefing seria um direcionamento do que o teu cliente, ou melhor, os teus clientes, né? Porque pode ser de várias áreas, vários perfis, o que eles querem, o que eles anseiam com aquela aplicação. E é justamente nesse briefing que a gente consegue entender melhor o que a gente precisa fazer para construir uma interface que realmente traga benefícios e tragam respostas rápidas e eficientes para os usuários. Né? Normalmente, uma empresa ela tem várias áreas, né? Inclusive áreas de TI, áreas de negócio, pessoal, os gestores que estão envolvidos nesse projeto, os pontos focais, que normalmente são as pessoas que realmente entram em contato contigo para poder verificar qual a viabilidade de um projeto de BI. Então é muito fácil essas pessoas elas terem ideias divergentes, né, uma das outras. Né? É muito comum, assim, por mais que tenham um objetivo em comum, mas existe particularidades entre cada uma delas. E é interessante, justamente nesse briefing, sentar com todo mundo realmente e entender qual é o nicho desse perfil de usuários, né? O que todo mundo precisa responder com as aplicações de Business Intelligence. E aí é onde a gente pode sentar e identificar algumas questões que realmente fazem toda a diferença no projeto final. Né? Então, o que a gente pode observar de um projeto de BI nessa etapa do briefing? Então a gente tem alguns pontos aqui, que é justamente a identificação do perfil, né? Identificar quais são os cargos que vão realmente utilizar esse report, a faixa etária desse pessoal. É muito importante isso porque quando a gente está falando de reports para C-levels, né, com pessoas que já têm um cargo mais alto, uma hierarquia mais alta da empresa, eles costumam ver o problema de uma forma mais generalista, né, mais do todo, assim, eles conseguem ver, eles precisam ver, na verdade, o todo. É claro que pode acontecer algum problema e eles queiram descer num detalhe menor, pode ser, isso é possível. Só que o foco deles é na empresa, como um todo, na empresa em geral, e não num determinado departamento ou determinado nível hierárquico, né? Então, C-Level já tem como é que eu posso dizer? Uma outra forma de lidar com os reports, né? E quando tu estás trabalhando com um nível gerencial mais baixo, né? Eles até veem tudo de uma forma mais ampla, porém já dentro de um escopo bem definido da área da gestão que eles tomam. Né? E aí, se o teu report ele vai ser utilizado tanto para C-Levels, quanto para gestores, gerentes, e até mesmo o pessoal do nível mais tático mesmo, que é o pessoal lá, como eles dizem nos conceitos de administração, pessoal mais... como é que eu posso dizer, a camada mais operacional, né? Então, o teu nível de detalhamento ele tem que ser maior, tua granularidade tem que ser mais abaixo, e aí são tipos de reportes diferentes que a gente pode oferecer para essas camadas. Então é muito interessante, na verdade, identificar qual é o perfil, na verdade, dominante, que claro, tu vai tomar o cuidado de dar muita atenção para essa grande maioria do perfil, mas tu pode reservar uma aba, alguma coisa desse tipo, para poder também dar benefícios, ou melhor, insumos para as pessoas que precisam baixar um pouco o nível. Então é muito importante saber os cargos e a faixa etária também, porque o que acontece? O pessoal que normalmente faz parte desse time de millennials, né, que é uma galerinha já mais nova ali, entre, sei lá, 18, 20 a 35 anos ali,
esse pessoal ele já está mais acostumado com ferramentas tecnológicas, eles já estão mais acostumados a trabalhar com alguns tipos de sistemas e talvez, como é que eu posso dizer, a forma de usar o Power BI ou ferramentas de BI no contexto geral, elas sejam mais tranquilas, a curva de aprendizado seja muito menor do que para pessoas que já têm uma faixa etária maior, assim, né, que já é um pessoal mais de idade, ou sei lá, que não tem tanta convivência com o computador. É claro que o mundo está mudando muito, né? O mundo está mudando bastante, e hoje em dia tem muita gente assim com meia idade para cima até, inclusive, que já trabalha com tecnologia super bem, tá? Mas isso não é a fatia maior desse perfil. Normalmente as pessoas têm um pouquinho mais de dificuldade, e aí entra justamente a atenção maior do desenvolvedor, do analista de BI, em fornecer análises muito mais precisas e muito mais simples de se visualizar, né? Que façam ele bater o olho ali naquele tipo de visualização e ele entender tudo que está fazendo ali, que está sendo apresentado ali, né? Então, esse é o primeiro ponto, identificação do perfil. Depois a gente tem que observar como é que eles consomem essa informação atualmente, né? Existem diversos reportes, eles são consumidos através de algum software, algum ERP, que tem um report lá meio que personalizado, por mais que é engessado, que possa ser engessado, mas às vezes é um software, às vezes é uma planilha que eles acabam consumindo o dado de algum lugar, ou que alguém, a equipe de TI, eles acabam abastecendo ela, e aí através de uma visualização já pré-definida, ou através de apresentação, porque tem muita gente que às vezes pega um Excel e pega alguns gráficos, monta uma apresentação para mostrar para a diretoria, por exemplo, ou até mesmo alguns analistas que já fazem algumas queries dentro do banco, ou pedem para o setor de TI para poder fazer essas queries. Por exemplo, é muito comum um analista de negócio ir lá abrir um ticket para a TI, dizendo, para a semana que vem eu preciso relatório X com essas tais peculiaridades. E aí a TI vai lá e fornece esse reporte. Como é que eles consomem? É bom entender isso, né? Porque aí a gente consegue visualizar, inclusive mensurar o retorno, não digo não só financeiro, porque BI ele acaba trazendo retorno financeiro de qualquer forma, mas também o retorno da facilidade em automação desses processos, né? Então como é que eles consomem esses dados atualmente? E depois nós temos o terceiro ponto, que é se o pessoal tem familiaridade com ferramentas de BI, né? Existe toda uma peculiaridade no uso de ferramentas de BI, as questões de seleções, as questões de por exemplo, de seleções e filtros, né? As questões de troca de abas, como é que se analisa um gráfico. Tem gente que às vezes não sabe, né, analisar um gráfico. Eu já trabalhei em empresas que estavam acostumadas, na verdade, a análise em tabela. Se tu fosse lá e mostrasse o mesmo gráfico, por exemplo, um gráfico de barras, que é até bem visual, e tu bate o olho e tu realmente entende, eles não entendiam, porque eles estavam acostumados com a tabelinha do Excel ali. Então, isso é muito interessante ponderar e entender, porque às vezes eles não estão acostumados com ferramentas de BI, e talvez tu tenha que reservar um tempo do projeto justamente para o acompanhamento, né? Para fazer a gestão do conhecimento, fazer o pessoal quebrar essa curva de aprendizado. Então é muito importante esse terceiro ponto. Depois nós temos um quarto ponto, que é se existe uma identidade visual, né? Tem muitas empresas que já trabalham com documento, tem como é que eu posso dizer, um departamento de marketing bem consolidado na empresa, e esse departamento de marketing junto com o RH, às vezes é muito junto com o RH, eles acabam criando uma identidade visual da empresa. Então, além da logo, além das cores básicas da logo, existe toda uma camada visual onde eles falam, para títulos a fonte tem que ser tal, o tamanho tem que ser tal, para subtítulos assim, as cores elas devem ser utilizadas essas e essas. Por quê? Porque é muito interessante tu levar essa identidade visual para os teus reports. Faz com que o usuário final ele veja aquela ferramenta como realmente uma ferramenta feita especialmente para a empresa dele.
Muitas vezes, às vezes, tu é um analista que já tem uma solução já pré-definida, que tu vende essa solução, existe muita gente que faz isso, mas olha só o ganho. Além de tu vender essa ferramenta, tu vai vender ela com a cara da empresa que tu está realmente atendendo. Então a identidade visual ela é fundamental. Se caso tiver, é bom tu parar, entender como é que ela funciona para poder aplicar mais à frente. Tá? Depois nós temos a quarta, na verdade a quinta, uma coisa que a gente precisa ver num briefing, que é justamente quais as principais perguntas que precisam ser respondidas com esse reporte, né? Eu sei que muito já está lá no anteprojeto, quando vem as métricas, os KPIs, mas tenta entender o problema como um todo, né? O que eles precisam responder. A gente falou sobre perfis, né? Às vezes eu tenho mais de um perfil de utilização. Entender quais são as principais, os storytellings, né? A história dos dados ali que a gente precisa responder dentro de um dashboard, dentro de um report. É bom tu entender assim, ó, que um report, ou seja, uma aba de um report, né? No Power BI a gente trata o PBIX como um report, né? E então é muito importante que essa aba do report ela responda pelo menos 3 a 4 perguntas, não mais do que isso também, porque senão fica poluído. E a ideia na verdade é tu botar o olho, né, nesse report, nesse dashboard, e tu já conseguir de 3 a 5 segundos tu entender tudo que está ali, tu entender se está indo bem, se está indo ruim, se está indo mal. O que eu preciso identificar, talvez quais são os pontos, por que tal curva não está legal, enfim. Mas então responder de 3 a 4 perguntas é fundamental, entender o que tu precisa responder com essa história do dado, ok? Então eu acho que tendo esses insumos em mãos, tu já consegue ter grande parte do direcionamento para poder criar uma identidade visual de um report muito eficiente. Já é meio caminho andado. É claro que muita gente fala sobre Canvas, de utilização de Canvas. É muito bom, tá? E eu acho, inclusive, fundamental para um projeto de BI. Só que o que acontece? Ele é um pouco mais abrangente, né? Ele fala não só sobre a parte de visualização de dados, ele está muito atrelado ao projeto. Ou seja, ele vê quem são as fontes de dados, quem são os pontos focais, as tecnologias, enfim, ele vê tudo, o BI, o projeto de BI como um todo. E agora a gente está vendo, na verdade, justamente a parte de visualização de dados. Então eu acho que o briefing, para visualização de dados, ele é o maior amigo do analista de BI. Beleza? E aí, tendo todos esses insumos em mãos, a gente tem realmente a ideia de como construir um dashboard limpo, performático, fácil de entender e que responda o que o usuário ele pretende ver com essa visualização de dados. Tá? Então, botem na cabeça que briefing é fundamental. E briefing pode ser feito com papel e caneta. Tá? Existem algumas ferramentas na web que tu consegue até montar isso. Muita gente usa até um MindMeister para poder fazer esse tipo de coisa, mas eu acho que o bom e velho papel e caneta já resolve muito os problemas. Então essa foi a aula sobre briefing, a gente se vê na próxima aula.